Amém. Salve os irmãos com a paz do Senhor, amém? Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias em Êxodo 3. Êxodo 3, pode ser versículo 1 mesmo. Todo mundo achou? Amém. Diz assim: apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levou o rebanho para trás do deserto, e chegou a Horebe, o monte de Deus. Apareceu-lhe um anjo, o anjo do Senhor, numa chama de fogo do meio de uma sarça. Moisés olhou e viu que a sarça ardia no fogo, mas a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: agora me virarei para lá e verei esta estranha visão, e por que a sarça não se queima. Vendo o Senhor que se virava para ver, bradou Deus a ele no meio da sarça: Moisés, Moisés. Respondeu ele: eis-me aqui. Continuou Deus: não te achegues para cá, tira a sandália dos pés, pois o lugar em que estás é terra santa. Amém? Amém. Podeis assentar todo mundo, amém? A história de Moisés em si, ela é bastante conhecida, né? Sobre o povo no deserto, a aflição do povo que ficou 40 anos para ser liberto do povo do Egito, dos grandes feitos que Deus fez com o povo lá, com aquela coluna de fogo durante a noite e aquela nuvem durante o dia, todos os sinais e maravilhas, né, que a gente vê na história de Moisés. O próprio nascimento de Moisés foi, podemos dizer assim, até a manifestação da misericórdia de Deus. E nesse texto aqui em específico, a gente poderia tirar bastante coisa aqui nesse culto de louvor aqui a Deus. A gente poderia falar, por exemplo, que Deus se atentou para a condição de Israel. Porque no versículo anterior vai falar assim: e viu Deus os filhos de Israel, e atentou para a sua condição. Então a gente vê que Deus é um Deus que se atenta para o ser humano. A gente poderia falar disso hoje, de um Deus que ele é sensível à condição humana, de modo que ele sabe a situação de cada um, ele se atenta para a condição de cada um que está aqui. Em seguida, a gente poderia falar que Deus se mostrou a Moisés, ele se mostra para a humanidade, né? Deus é um Deus que é acessível, vamos pôr assim. Ele se mostra a cada um de nós, ele pode se mostrar a cada um de nós. A gente poderia falar sobre isso porque ele apareceu para Moisés na sarça que não queimava, vamos pôr assim. A gente poderia falar sobre isso, seria bacana. Ou a gente poderia falar também que Deus faz sinais e maravilhas, porque ele fez uma sarça pegar fogo e não se consumir. Ou seja, Deus chegou a abrir o mar, se a gente continuar a história, né? Antes disso, Deus fez os céus e a terra. Deus é um Deus que faz sinais e maravilhas. É um Deus de milagres. Ele vai meio que contra a lógica da física, né? Como é que pode uma sarça não se consumir? Deus está acima dessas coisas. Mas, de fato, o que veio ao meu coração e me quebrou no meio foi esse versículo 5. Continuou Deus: não te achegues para cá, tira a sandália dos pés, pois o lugar em que está é terra santa. Apesar de Deus ser um Deus sensível à condição humana, dele ser um Deus acessível porque ele se mostra para o ser humano, dele fazer sinais e maravilhas, o que mais me chamou a atenção foi o texto que diz que ele é santo. Santo. E aí ele aparece para Moisés, e o lugar que estava ali, eu não creio que era santo porque era um lugar diferente dos outros,
sabe? O mais alto que todos os outros do planeta. Não, eu creio que ele era santo porque ali se fazia a presença do Deus Todo-Poderoso. E aí a gente começa a ver o caráter santo de Deus, o caráter de um Deus Todo-Poderoso que é santo. E se todo lugar onde ele está, onde ele se manifesta, se torna santo, aqui hoje, nessa igreja, também é um lugar santo. E o que me quebrou no meio é pensar como que nós podemos chegar diante da santidade de Deus, sem sermos consumidos pela sua justiça. Tudo bem Deus ser um Deus acessível, igual eu falei, essas outras coisas todas, mas eu, com minha situação pecadora, diante de um Deus todo-poderoso e santo aqui nesse lugar, como é que eu consigo me portar diante de Deus? Pois a santidade de Deus não é, assim, às vezes eu, por exemplo, não paro para pensar sobre isso. Meu Deus, o quão profundo isso é. Porque a Bíblia diz que quando o Davi estava levando a arca, voltando com a arca para a cidade, e a arca caiu, 2 pessoas foram segurar, elas foram fulminadas na hora. E a arca representa o quê? A santidade de Deus, a glória de Deus. E a gente começa a perceber quão profundo é e quão Deus está num patamar assim, inalcançável, vamos pôr assim, né? Em Isaías 3, vai dizer, acho que é Isaías 3 mesmo, né? Vai falar, no ano em que morreu o rei Uzias, Isaías 6, perdão. Eu vi o Senhor assentado num alto sublime trono. Ele vai falar dos serafins que estavam acima, que com 6 asas tinham, com 2 cobriam os pés, com 2 cobriam os ossos, com 2 voavam, e só conseguiam falar santo, 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 santo. Não tinha mais o que falar, porque não era necessário, a única coisa que eles falavam é santo. Aí em Apocalipse 4 vai falar também que tinha os 4 seres viventes, que voavam e falavam santo, 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 o tempo todo. A Bíblia ainda faz menção de falar assim, era de dia e de noite. Aí a gente começa a entender quão profundo é isso. Onde seres angelicais que não têm essa matéria, ao invés de comer, beber, dormir, não, o alimento deles, o que fazia realmente o propósito da vida deles era clamar que Deus era santo. Esse era o caráter de Deus. E isso é um peso gigante. Em Êxodo 15, 3 vai falar, quem quer como tu? Eu vou até ler aqui. Êxodo 15, 3. Deixa eu ver se é isso mesmo. Êxodo 15, 11. Ó Senhor, quem és como tu entre os deuses? Quem és como tu, grande, glorificado em santidade, terrível em louvores, que opera maravilhas? Não há quem seja igual a Deus. Daniel 2, versículo 22, se eu não me engano, vai dizer que Deus sabe do profundo, do escondido, do oculto. Sabe de todas as coisas e com Ele está a luz. Não há outro. É desse Deus que nós estamos falando, dessa santidade aqui que nós estamos falando. E é onde a gente está aqui nesse momento, porque a igreja não se faz santa por 4 paredes, por ter um telhado bonito, por ter um púlpito, não, mas porque a presença do Todo-Poderoso está aqui. Salomão, se eu não me engano está em Crônicas, aquela passagem conhecida, que ele faz um mega sacrifício, e não se pode contar quantos animais foram sacrificados ali, para comemorar o primeiro templo ali, ó, que tanto Davi idealizou. E a Bíblia diz que os sacerdotes não conseguiam ficar de pé, porque a fumaça veio, a presença de Deus Todo-Poderoso, ou seja, Deus, o Todo-Poderoso, a sua santidade, o Deus em justiça, se fez presente ali, e aquele lugar se fez santo. A fumaça subiu, os levitas cantaram com uma só voz, grande és tu, entoaram louvores a Deus como se fosse um só, em uma só unidade, e ninguém conseguiu ficar em pé naquele lugar, de tamanho que era a presença de Deus.
Então, quando Deus fala, não te achegues para cá, eu acredito que foi até para poupar o próprio Moisés, diante da presença que quebranta a gente, de fato. A gente não está acostumado com isso, com a essência, com o caráter santo de Deus. Deus conhece o profundo, o escondido e as trevas, mas nele mora a luz, não há outro. E aí Deus chega para Moisés, um homem impuro, e se apresenta para ele, porque Deus queria livrar o povo. E aí a gente vê como que pode um Deus santo, poderoso, se apresentar para um homem que é impuro. É como se fosse água e óleo, não tem nem como misturar a natureza, né? Deus pode sim santificar a nossa vida, isso é óbvio, mas eu estou falando da natureza em si. A nossa natureza é pecaminosa, diferente da natureza de Deus. A natureza do homem, em contraste com o caráter santíssimo de Deus, a natureza e a característica do homem é pecado, é impura. Se Deus, por um momento, ele chega no lugar e ele santifica o lugar, nós, o ser humano, com os seus atos, eles transformaram o lugar. Porque se a gente for ver em Gênesis, quando o homem pecou, a terra se modificou. Não era usual crescer espinho, abrolho. Não era usual os animais não se sujeitarem ao ser humano. Isso tudo aconteceu por causa do pecado. Então, se Deus também consegue deixar o lugar santo, o ser humano deixou o lugar impuro. O ser humano mudou o lugar. E não pense, não há ninguém que seja santo se não for pela palavra de Deus, porque a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos foram do reino de Deus. Eclesiastes diz assim, 7:20, não há um homem sequer, não há ninguém que faça o bem, não há ninguém que não peque nunca. Ou seja, todo mundo realmente tem uma natureza assim totalmente diferente, né? Daquilo que Deus propôs para nós, porque quando ele fala, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, ele não queria isso para nós. Pelo contrário, ele fala que não é da vontade dele que o ímpio pereça. Ou seja, é como se ele falasse, não foi esse o plano que eu quis para a humanidade, não foi isso, eu queria vocês junto de mim. Como eu sou santo, fique comigo. Não foi da vontade de Deus que a gente perdesse essa essência de Deus. E essa essência realmente nós tínhamos. O livro de Jó vai dizer que há um espírito no homem, e esse espírito é a inspiração do Todo-Poderoso. Então, o caráter do homem em si é totalmente diferente de Deus. Isso a gente já sabe. Mateus 3. Hoje eu vou passar um pouco pela Bíblia também. Mas reforçando justamente isso, eu vou ler em Mateus 3, a partir do versículo 11. E diz assim: eu vos batizo com água para o arrependimento, mas depois de mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, cujas sandálias eu não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. 13. Então veio Jesus da Galiléia ao Jordão para ser batizado por João. João, porém, tentava impedi-lo, dizendo: eu que preciso ser batizado por ti, tu vens a mim? A gente imagina João Batista, o cara que chegava para a multidão e falava: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira divina? O cara que colocava o dedo e falava: você é pecador, vem cá que eu vou te batizar. Ele chegou e falou: meu Deus, eu não sou digno nem de desatar as sandálias, nem de carregar alguma coisa, eu não sou digno diante dessa santidade, diante dessa inspiração divina.
Ele, imagina nós, imagina eu, Carlos Eduardo, cheio de pecado, meu Deus. Ou seja, se não for a graça de Deus para santificar a gente de fato, porque realmente a gente tem que ser santo, sim, mas como? Pela palavra. Porque tem como. Deus, como eu falei no comecinho, Deus não é um Deus inacessível. Deus não é um Deus insensível. Ele é sensível, Ele é acessível, Ele é Deus de sinais e maravilhas, Ele é santo, sim, mas Ele também, pelo plano da salvação, Ele quer que a gente também seja santo. E esse culto aqui é para santificar o nome de Deus. Esse culto aqui, se Ele se faz presente, como eu creio que Ele se faz presente, o lugar é santo. Moisés teve que ter um cuidado tremendo para ficar ali, por causa da presença de Deus. E Deus não está somente aqui nesse lugar, em quatro paredes. Deus, Ele pode estar no nosso trabalho, na nossa casa, na rua onde a gente está, em todo lugar. Quando a gente clama por Deus, Ele está, ou seja, em todo lugar. Se a gente está com Deus, aquele lugar se torna santo. E aí, como eu consigo estar naquele lugar, mediante a santidade de Deus, a presença de Deus? Ou seja, como eu reverencio a Deus do jeito que Ele merece? Como é que eu vivo a minha vida, de fato? Porque se a Bíblia diz em Daniel que Ele conhece o profundo, o escondido e as trevas, não adianta a gente ficar falando que não fez nada. Não adianta a gente dar uma de que não, mas não adianta. Deus sabe a vida do Carlos como é que é, a vida de todo mundo. Então, se tem uma pessoa que não dá para se esconder, é do Deus Todo-Poderoso. E que é santo. Essa é a questão. Temos que ter temor para com esse Deus santo. Só que a vontade de Deus é que andemos em santidade com Ele, como eu falei. Aí Isaías 1:16 vai dizer o seguinte: lavai-vos, olha a vontade de Deus, lavai-vos e purificai-vos, tirai a maldade dos vossos atos, de diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal, e aprendei a fazer o bem, praticai o que é reto, ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão, tratai das causas das viúvas, vinde e conversemos, diz o Senhor. Ainda que vossos pecados sejam como escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Pois essa é a vontade de Deus para nós. Ele sabe que o ser humano é pecado em si. Ele sabe que nós não somos santos como Ele, mas Ele quer nos santificar. Isso parte dele. É uma coisa assim que a gente não consegue nem imaginar. Não é da gente, porque a verdade seja dita, a gente quer pecar. Naturalmente a gente quer pecar. Faz parte da nossa natureza. E aí a gente vê um amor tão grande que fala, ó, vinde a mim, ainda que você está cheio de pecado, ainda que você, vamos pôr assim, está todo sujo, porque a santidade representa aqui um ser limpo, diante da impureza que somos nós. Ele fala, vem que eu vou te limpar, vem que eu quero você comigo. Aí João 17 diz, santificai-vos. Como é que eu vou me santificar? Santificai-vos na verdade, a tua palavra é a verdade. Coríntios vai dizer, foram comprados por alto preço, portanto glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo, porque teve um preço. Então hoje em dia não tem sacrifício que a gente tenha que fazer para se tornar santo diante de Deus, apenas entender qual que é a boa, perfeita vontade de Deus. Eu estou dentro dessa vontade ou não estou? Se eu não estou, Deus, se eu sei que a sua vontade é que eu esteja, então eu quero estar também. Eu quero ver na palavra o que é o pecado, o que é te servir, o que é estar perto de ti. João 3:3 vai dizer, todo aquele que nele tem esta esperança, purifica a si mesmo, assim como ele é puro. Vamos reverenciar a Deus. Esse é um culto de adoração. Um Deus que é santo.
Assim como os serafins ficavam falando santo, 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 santo o tempo todo. Um Deus que criou o céu e a terra. Que a gente consiga também, com que a nossa essência ela possa exaltar o nome do Senhor, pois Ele é santo. Podia ser uma pedra para clamar e dizer, uma pedra se levantar. Deus poderia usar a jumenta como usou com Balaão. Deus pode fazer tudo o que Ele quiser, mas se a gente puder abrir a nossa boca e glorificar o nome de Jesus, o nome de Deus por tudo que Ele fez e tudo que Ele é, a nossa vida fica até mais leve, sabia? Já teve dias que eu não dei um glória a Deus em nada, rapaz, parecia que nada dava certo. Eu fui para o culto, a primeira glória a Deus que eu dei, parece que saiu um peso de 1 tonelada. Essa é a verdade. A natureza, a terra clama, ainda que a gente às vezes não queira reconhecer, mas é a pura verdade. Nós somos feitos para estar com Deus. Há um espírito no homem, e esse espírito é a revelação do Todo-Poderoso. Por isso, independente, a gente já sabe que Deus é santo, a gente sabe que a gente é pecador, não tem nenhum melhor que ninguém, mas a gente sabe que a gente tem um livre acesso. Antigamente, só o sumo sacerdote podia estar no lugar santo dos santos. Só ele. Diante de uma multidão inteira, uma pessoa era escolhida e vivia para isso. Hoje em dia a gente tem acesso ao Santo dos Santos. Hebreu vai dizer que Jesus agora é o sumo sacerdote, que numa cruz ele rasgou o véu de fora a fora e deu a possibilidade de que a gente possa se santificar nele. A gente possa viver uma vida assim que vale a ser vivida de fato. Para que a gente possa santificar o lugar. E santificando o lugar a gente chama a Deus para a nossa vida. Exaltando o Todo-Poderoso. Tendo temor de fato que Deus é um Deus poderoso. Que é um Deus que tem ira, que tem tudo. E que sem Ele nós não somos nada. A gente pode até fazer planos e mais planos. Todo mundo aqui já fez um monte, com certeza. Mas se não for da vontade de Deus isso para a nossa vida, pode até ser que a gente consiga, mas não vai ser aquela coisa legal. Deus, o Todo-Poderoso, sabe. Que a gente possa refletir nessa mensagem, reverenciar a Deus na nossa vida, como se a nossa vida fosse o altar daquele Monte Horebe. Sabe, tirar a sandália, tirar as nossas sandálias, a nossa concepção, tudo que nos protege. E reconhecer de fato que Deus, o Todo-Poderoso, Ele quer ter um tete-a-tete com a gente, né? Um frente a frente, vamos pôr assim. E eu tenho que reverenciar Ele, porque a santidade de Deus é algo muito sério. Pessoas morreram segurando aquela arca. Amém? A gente fica de pé aí. Eu queria só fazer uma oração antes. Amém? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, quantas e quantas vezes a gente não reverencia o Senhor pela sua santidade, Jesus. Quantas e quantas vezes a gente tem um coração duro. Eu falo por mim mesmo, Senhor. O Senhor sabe de todas as coisas. Essa mensagem primeiro veio a mim. Oh, meu Deus, que o Senhor possa trazer a misericórdia para nós nesse lugar agora. Pelos nossos pecados, que só nos limpe, nos deixe mais puros diante da Tua presença, Pai. Com a Tua palavra santa e poderosa, Deus. Porque nós dependemos totalmente do Senhor para nos limpar, para nos lavar, Pai. Senão nós somos, como a Bíblia mesmo diz, pobre, cego e nu, achando que somos alguma coisa. Mas dependemos a cada instante, a cada milésimo de segundo da Tua vontade na nossa vida, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Santo, Santo, Deus poderoso, Santo, Santo, Deus poderoso.